Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Daqui a pouquinho, um minutinho, a gente já começa nosso podcast de hoje. Né? Hoje nós estamos aqui com o professor Edson, enfermeiro da prefeitura, né? Do município e também da Uniderp, professor da Uniderp. A gente vai falar um pouquinho do carnaval, que a gente está chegando, vocês viram que a gente está em clima de carnaval, né? Então a gente vai falar de alguns cuidados com quem vai passar, quem vai curtir o carnaval e também para o profissional que vai trabalhar, porque como nós somos profissionais de saúde, a gente vai trabalhar também, né? Você inclusive vai trabalhar no carnaval. Com certeza. O que espera o profissional de saúde nesses dias de carnaval? O que costuma chegar nos ambientes de saúde, né? O que vai esperar aí o profissional de saúde, né? Então vamos só mais um minutinho, a gente já vai começando. Bom, vamos lá. Edson ou Edinho, né? Eu falei que eu ia te... Porque assim, eu não sei chamar ele de Edson, eu só sei chamar ele de Edinho, né? A gente tem aí uma longa jornada desde a época acadêmica, fomos colegas, né? Exato. Agora trabalhamos juntos, estamos aqui, isso é muito bom, isso me deixa muito feliz. Né? Trabalhar com meus ex-alunos, isso me deixa muito feliz. Eu falo sempre a Larissa, né? E a Larissa está sempre escondida, né? A Larissa está sempre nos bastidores, né? Mas ela está aqui com a gente, a Larissa sempre está. E eu fico muito feliz de trabalhar com os ex-alunos, de estar junto com eles, de estar próximo deles, né? E então, Edson, te apresenta, né? Conta um pouco da tua história, do que tu já tem, do que tu já fez, das tuas especializações, dos teus últimos cursos aí que tu tem feito, que eu sei que estão bombando aí. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, professora Vanessa, mais uma vez, né? A gente junto. Esse orgulho e honra é recíproco, né? Porque essa troca sempre foi muito boa, né, Vanessa? Uhum. Bom, então eu me chamo Edson, né? Ou Edinho, pra quem me conhece sabe que todo mundo me chama assim. Eu sou enfermeiro, eu me formei em 2011, nesse ano já vai fazer 12 anos. Eu sou enfermeiro, eu me formei em 2011 na Uniderp, eu sou especialista em terapia intensiva, né? E a minha carreira sempre foi para essa área da terapia intensiva, na área de urgência e emergência, e aí nos últimos anos, mais propriamente dito, foi para urgência e emergência, né? Então eu venho trabalhando com isso, né? Então eu me especializei e venho me especializando, né, na área já tem algum tempo. Então eu fiz alguns cursos de protocolo aí, eu fiz o suporte avançado de vida no trauma pré-hospitalar, eu fiz o intra-hospitalar também, que é o ATCN, e aí eu fiz os da American Heart, que é o suporte básico de vida, o suporte avançado de vida no adulto e o PAUS, que é o suporte avançado de vida em pediatria. Então foram esses cursos que me abriram bastante a cabeça e me trouxe aí bastante vontade de aprender, vontade de ensinar, que é o que esses cursos despertam nos profissionais. Então hoje eu atuo, né, na urgência e emergência, no pré-hospitalar fixo ainda, mas aí daqui uns dias eu acredito que eu esteja já no móvel. E também, até hoje, faz 8 anos que eu atuo aí na área acadêmica, na área de ensino aí na Uniderp, né? Então, desde então aí eu trabalho tanto na parte assistencial quanto na parte acadêmica.
E o Edinho, essa área de urgência e emergência sempre foi algo que tu sempre gostou. É verdade. Né? Desde a época acadêmica eu fiz parte de liga, fiz parte de projeto de extensão que fez a gente trabalhar com urgência e emergência, e a gente sempre gostou, sempre estudou isso daí. E ele sempre foi uma pessoa assim também que estava nas aulas junto com a gente, né? Atuando junto com a gente, logo que se formou também, né? Eu estava lá na propedêutica, ele estava lá junto comigo, né? Já estava formado, mas estava lá junto com a gente. E você falando uma coisa importante, eu vou sair só um pouquinho do nosso tema, mas liga acadêmica, né? O quanto que isso é importante, o quanto que ajuda no processo de formação, Exatamente. Né? A liga ela é um processo dinâmico, né, no ensino, que hoje a maioria das faculdades hoje trabalham, né? Então hoje lá na Uniderp nós temos duas ligas que eu tô à frente, que é a Liga Acadêmica de Enfermagem, Urgência e Emergência e a Liga Acadêmica de Enfermagem da Saúde do Adulto. Né? Então os nossos alunos, eles têm algumas aulas teóricas, eles participam de algumas práticas hospitalares, né? Esse semestre a gente vai dar uma dinamizada, a gente vai tentar colocar eles no serviço móvel de novo e também no pré-hospitalar fixo, que é a UPA, né? Então provavelmente os nossos alunos vão para essa área hoje em dia. Então a liga acadêmica ela é o que dá mais subsídio de conhecimento para o aluno no extracurricular, né? Então o aluno de liga, geralmente ele é um aluno diferenciado, né? Se destaca depois no mercado. Com certeza. Né? Então vamos lá entrar no nosso assunto, né? Então o profissional de saúde, ou ele vai estar se divertindo no carnaval, ou ele vai estar trabalhando no carnaval. Então a gente vai dar para mesclar, dá para fazer meio a meio, né? Quem trabalha de dia, curtir um carnavalzinho à noite, né? Mas tudo com muito cuidado. Então o que eu quis trazer assim para hoje era quais são os principais cuidados. Por mais que eles sejam básicos, eles nunca vão ser repetitivos. Né? Isso vai valer tanto para o profissional de saúde quanto para a população em geral, vocês alertarem as pessoas de alguns cuidados, né? Cuidado com a pele, por exemplo. O que pode chegar numa unidade de pronto-socorro, numa unidade de urgência e emergência? Pode chegar uma insolação. O que eu posso fazer para não ter uma insolação? E quando chegar, o que a gente vai atender? Como é que a gente atende? Eu acredito que a insolação ela pode estar presente em qualquer lugar, né? Por mais que a gente não tenha praia na nossa cidade é extremamente quente, né? Então, por mais que parece que a previsão do tempo aí você não vai dessa vez, não tem muito dessa vez, talvez, né? Diz que dessa vez não vai ser tão quente, né? Mas a gente tem que pensar na insolação. E por mais que o dia esteja nublado, a gente sabe que também o paciente ele pode aí adquirir essa insolação. Então, assim, importante o básico, né? Protetor solar, né? Mas qual? É aquele que você esteja sempre acostumado, é o que eu sempre falo. A gente não tem como indicar, né, para protetor solar, mas a gente indica aquele que sempre você utiliza. Então, porque é importante a gente proteger a pele não só pelo fato da insolação, mas pelo fato, né, de doenças ocasionadas pelos raios solares e doenças ocasionadas pelo sol mesmo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso e a hidratação, né? Acho que ela é mais importante, né? A hidratação sempre, a gente sempre toma água, água de coco ou outras coisas que possuem aí eletrólitos, né? Aqueles concentrados de eletrólitos para que a gente possa, não vou falar de marca, né? Não vou falar de marca, mas esses concentrados de eletrólitos também são importantes. Então, eu acredito que a proteção da pele e a hidratação, para essa parte, eu acho que é um dos mais importantes. Você falou uma coisa interessante, porque a gente vai ter aí a previsão do tempo para nossa região aqui é nublado. Mas que o nublado também pode ocasionar também essa lesão de pele, né? Porque às vezes a gente acha, tá nublado. Tá nublado, não tá não calor, vai queimar, mas né? A gente sabe que a as raios proteção solares do nublado também causa. Ela pode ocasionar aí para as pessoas a insolação. E a hidratação é para quem tá mesmo fazendo, por exemplo, indo para um baile, para um bloquinho, né? Uma piscina, a hidratação também é importante. Você tá bebendo, às vezes, mas eu tô me hidratando, tô tomando uma cervejinha, tô me hidratando, né? Não é bem assim. Não é bem assim, então eu falo assim, a gente que tá depois
depois aí dos 30, né? A gente precisa aí de uma responsabilidade nessa parte, né? Então a gente precisa tomar uma cervejinha, mas também tem que tomar uma água pra gente poder ficar hidratado, até porque a gente passa por um período muito longo, né? Ingerindo álcool, festando e tudo mais, porque o carnaval todo dia é dia, né? Então acaba sendo um ciclo, né? Então a gente acaba tendo que tomar uma água, uma cerveja, mas a gente tem que tomar uma aguinha pra dar uma hidratada, porque senão pra aguentar os 4 dias aí, né, festando. Verdade. E como é que chegam essas pessoas, né, com excesso de álcool na unidade? Na urgência e emergência a gente recebe bastante, né? Então a gente acaba recebendo bastante gente que acabou exagerando no álcool ou acabou exagerando no tempo exposto em algumas coisas, como por exemplo ao sol, e aí acaba, né, essa pessoa acaba tendo um rebaixamento de nível de consciência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Geralmente no UPA a gente já recebe essa pessoa um pouco melhor, porque às vezes ela já passou por um atendimento prévio, por um serviço móvel de urgência, né? Pelo SAMU, pelo próprio atendimento que estava tendo no local, porque hoje a gente tem que ter a unidade de saúde de prevenção, né? Então às vezes ela recebeu alguma solução já, um ringer, ou já deu uma hidratada nessa pessoa, né? Então ela já acaba recebendo um pouco melhor. Há pessoas que acabam mesmo tendo um rebaixamento de nível de consciência severo, e aí a gente precisa proceder com algumas ações, com algumas medidas um pouco mais severas, como uma intubação ou alguma coisa assim, até a pessoa melhorar, né? Então essa pessoa acaba sendo encaminhada para um serviço terciário, já se ela chegou nesse ponto, né? Mas a gente precisa estar sempre atento aí numa área vermelha, numa área porque assim, ó, o que a gente entende, Vanessa? Às vezes a pessoa chegou bêbada e ingeriu álcool, e aí as pessoas acabam postergando o atendimento dessa pessoa. E as coisas não funcionam desse jeito. A gente já viu que a hipoglicemia, né, é um dano causador, né? É importantíssimo de ser observado. Então, a gente precisa estar atento nos sinais vitais desses pacientes, precisa estar atento do rebaixamento de nível de consciência, e a gente precisa titular essa glicemia aí para essa pessoa não entrar num quadro de piora, né? Chegou lá, bebeu demais, não vamos deixar ele aí. Aí às vezes a pessoa fica ali, tem uma hipoglicemia, você não se atentou, e aí a pessoa pode ter uma piora. Agravar mais do quadro clínico dela ali, exatamente. Aí acaba de uma urgência, acaba uma emergência e uma intubação e outras. Exato, essa pessoa acaba virando uma emergência, e a gente tentando encontrar com medidas um pouco mais severas, né? Então aí o pessoal que vai estar de plantão aí mergulha nas glicemias, mergulha em todo essa ordem aí, essa parte aí que a gente tem. Álcool e direção, né? É algo que a gente sempre orienta para não, mas que você também observa que isso acontece. Acontece bastante, né? Então no final de semana geralmente a gente recebe bastante, mesmo que a gente tenha lei seca, a gente observa bastante, né? Então tomar muito cuidado em relação a álcool e direção, não só pela lei que existe, né? Mas pela responsabilidade mesmo, né? Porque às vezes acaba acontecendo um acidente envolvendo outras pessoas que não tem nada a ver. E aí outra coisa que a gente também recebe no carnaval em abundância acaba sendo um trauma, né? Então, envolvendo um único veículo, ou um veículo mais um, ou uma pessoa que estava atravessando a rua e foi atropelada porque a pessoa que estava dirigindo não viu. Então, o álcool e direção nunca combinou, né? E hoje a gente tem, por mais que tenha a lei seca, ainda a gente recebe bastante pessoas aí que acaba tem aquela coisa, associando, né? Tem acidente que não é acidente, né? Quando a pessoa bebe, ela já assumiu aí a responsabilidade. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente tem que, a responsabilidade tem que ser além da gente pensar que a gente vai estar usando também um serviço de saúde, que nessa época ele já vai estar mais sobrecarregado. Exato. E você vai se expor a um risco a mais
e às vezes demorar o seu atendimento. Né? Porque existe aí mais uma movimentação maior já. Exato. E você acaba se expondo mais, expondo as outras pessoas a isso. Né? Então, trauma também é algo que quem vai estar de plantão vai ver bastante. Vai ver bastante. Então, assim, você vai tomar uma cervejinha, vai exagerar um pouquinho. A gente hoje tem os aplicativos. Nossa, fácil, né? Tem vários aplicativos hoje em dia, né? Não tem só apenas um, então hoje a gente tem diversos aplicativos que permite que a gente tenha alguém para dirigir pra gente, né? Só cuidado, né? Com vômitos no aplicativo do motorista que está trabalhando também, né? Ou no profissional de saúde que está te atendendo. Então, assim, né? Tem um pouquinho de paciência, às vezes demora também porque às vezes a demanda por esse profissional que está lá dirigindo também é alta, porque todo mundo quer ir embora, né? Todo mundo quer chegar no lugar no horário certo, então a gente acaba tem que ter um pouquinho de paciência. Então, vai tomar uma cervejinha, deixa o carrinho em casa e vai. Acho que tem coisas que nunca são a mais da gente falar, né? Por mais que a gente repita e sejam coisas que a gente vê muito, né, no dia a dia e a gente vê na mídia, tudo, mas eu acho que ainda não é, né? Não é uma a mais, é pra gente realmente ter uma atenção para essas condições e nesse momento em que a gente sabe que já vai ter uma sobrecarga aí no serviço de saúde. Quando a gente fala mais, Vanessa, assim, a gente, como você falou, a gente sempre bate na mesma tecla, porque alguns acidentes acontecem quando a gente está mais seguro. Né? Então, às vezes a gente está seguro daquilo, não vai acontecer nada, ou eu vou atender esse paciente aqui, vou falando do profissional de saúde agora, vou funcionar ele aqui, aí acaba fazendo alguma coisa errada, então a medicação errada, ou até mesmo, por mais que a gente esteja atendendo aquele paciente do mesmo jeito que a gente atendeu outros, a gente vai acabar errando no momento que a gente está mais seguro. É sempre assim. Você já percebeu isso? E aí, no dirigir embriagado, não, mas eu não bebi muito, né? Então, você está seguro daquilo que você está fazendo. Então, seja no profissional, seja no pessoal, a segurança, ela sempre vai levar você ao né? Ela é inimiga da certeza. A gente tem uma certeza, assim, ela acaba sendo inimiga do todo o processo. Exato. E acaba levando o erro. E como que a gente namora nesse carnaval sem sair com uma IST? Então, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? IST, a prevenção maior é o quê? Camisinha, não adianta, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Tem a tal da doença do beijo, que é a mononucleose, né? Também que no carnaval ela acaba sendo bem alta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Andar com enxaguante bucal sempre é interessante. Então, mas do IST não tem como, né? Camisinha sempre, né? Previne o HIV, previne as infecções sexualmente transmissíveis, né? E tomar cuidado, né? Com corrimento, lesão e outras coisas que a gente possa encontrar aí nesse caminho árduo do carnaval. Carnaval é alegria, as pessoas acabam se divertindo e se expondo às vezes mais, né? E aí a gente tem que ter esses cuidados. Sim. Vamos curtir o carnaval num local onde tem um acesso fácil a rio, a piscina e eventualmente pode acontecer um afogamento. Né? Afogamento a gente sempre tem que pensar, né? Se a gente está numa festa, a gente tem piscina, tem rio, tem mar, então a gente sempre tem que pensar que vai ter uma equipe ali de salvamento. Né? Então, se a gente está vendo uma pessoa, a gente notou que uma pessoa está se afogando, seja na piscina, seja no rio, seja no mar, né? Então a gente precisa entender que existem pessoas capacitadas para aquele atendimento. Então você que é um amigo, ou às vezes é um parente, ou às vezes é um ente querido que está ali passando por um afogamento, a gente tem que pensar, eu não tenho habilidade de salvar. Né? Então, a gente precisa pensar que a gente precisa... A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, seja em qualquer ação de urgência e emergência, é chamar a equipe que esteja habilitada para aquilo. Então, se você está num lugar curtindo com a sua família,
que tenha rio, tenha mar, alguma coisa assim, então a gente tem que pensar, cadê a equipe de socorro? A gente já tem que pensar, já tem que acender aquele alerta naquele momento. Então, se eu já vi que tem equipe de socorro, então eu estou vendo alguém afogando, então imediatamente chamar essa pessoa para que, essa equipe de salvamento, para que faça esse primeiro atendimento e se precisar levar essa pessoa para um serviço um serviço médico, a gente tem ali um serviço para isso o mais rápido possível. E até quando as pessoas vão escolher lugar para passar o carnaval, que tenha essa segurança, Exato. né? Que tenha um profissional que possa atender nessas situações. Exato, né? Né? Porque, ou às vezes, assim, a família alugou um espaço com piscina naquele feriado ou naquele dia, né? Então, se acontecer um afogamento, a gente tem que tirar a pessoa dali. Então, se é uma piscina um pouco mais profunda, mas foi uma criança, então geralmente a gente tem que tomar cuidado com isso. Retira a pessoa, liga para o serviço de emergência, 192 SAMU, 193 bombeiro, para que o socorro chegue o mais rápido possível, né? A pessoa faz alguma manobra, se ela não tem nenhuma orientação, ou ela espera o serviço de emergência? Geralmente, Vanessa, o que vai acontecer? Quando a pessoa ligou, eles já vão orientar, né? Mas assim, se a pessoa está desmaiada, então assim, se você é profissional de saúde, então a gente precisa ver se a pessoa está respirando e precisa ver se a pessoa tem pulso. Se a pessoa não está respirando e não tem pulso, então a pessoa está parada, então a gente precisa entrar com manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Agora, se a pessoa está afogada e aí é uma criança, por exemplo, a gente tem que tentar ou sugar de alguma forma aquilo ali, né? Se for criança, no caso, né? Então, geralmente, a pessoa vai ligar para o serviço de urgência, eles vão perguntar algumas coisas e eles já vão orientar o que a gente tem que fazer. Se a família conseguir, né? Se a família tiver alguém com habilidade para aquilo, é interessante que a pessoa que esteja mais calma, que eu acho que não vai ter, execute essas ações, né? Mas eu acho que ligar para o serviço de urgência e emergência é o que a gente tem que fazer de primordial no momento da eventualidade. E às vezes a gente tenta naquele afã de socorrer a criança, né? Às vezes você não tem habilidade, às vezes você é um profissional de saúde, mas você não lida com aquilo no seu dia a dia, né? Então não é o seu dia a dia, às vezes não adianta, né? Sim. Então a sua responsabilidade aí é maior você ligar mesmo no serviço. Nos cursos que a gente faz de protocolo, eles sempre falam, quando a gente vai instruir alguém que não é da área da saúde, que é um leigo, né? A gente precisa instruir. Ligar, chamar ajuda é sempre a principal ação que a gente tem fora do ambiente que não é seguro, dentro do ambiente de saúde, né? A gente precisa aprender isso. A gente precisa ligar para o bombeiro, ligar para o SAMU, e aí a gente precisa entrar com essas ações o mais rápido possível. A gente não tem uma cultura, né, do treinamento de leigos, né? Infelizmente não, mas então assim, às vezes tem até pessoas que não são da área de saúde que estejam nos ouvindo. O mais interessante primeiro a gente tem que saber ligar, porque às vezes, né, a pessoa liga para a polícia em vez de ligar para o bombeiro ou para o SAMU, que são números parecidos, né? E aí a gente precisa ter em mente, né? Porque isso é algo que precisaria, né? Porque em outros países a gente sabe que primeiros socorros, o atendimento primário ali, ele é ensinado para as pessoas desde criança, adolescente e tudo mais. Mas, infelizmente, no nosso país ainda não é cultural essa parte da urgência para leigos, né? E, infelizmente, as pessoas acabam se deixando tomar conta pela emoção, né? E aí fica batendo cabeça ali em vez de ter uma ação maior de ligar para o serviço móvel, né? A gente precisa criar nessa cultura de treinamento, eu acho uma coisa boa de cultura que a gente já tem aqui em festas grandes, a gente já tem alguém ali próprio, fazendo a prevenção que a gente fala, né? Fica uma unidade de urgência e emergência ali pronto para atender. Mas a gente sabe que até chegar, às vezes está uma multidão muito grande, né? Então não consegue dar aquele tempo devido para aquele atendimento. Mas a gente sempre tem que ter em mente,
número de SAMU, número de bombeiro, e que quando a gente está em alguma festa grande ou em algum local, a gente sempre tem que se atentar que ali tem que ter uma equipe. Né? É obrigatório, então, né? Hoje em dia é obrigatório. Hoje existe legislação para isso. Foi uma das perguntas que mandaram no chat. Isso, é obrigatório. Repete para nós, SAMU? SAMU 192, bombeiro 93, né? Então, são os telefones que a gente tem que se atentar. E se você estiver numa festa grande, é claro que a gente fica assim, né? Ai, meu Deus, aonde que tem um local de saúde? Ninguém chega pensando nisso, né? Mas a gente vai ter que criar essa cultura, porque às vezes até pode não acontecer com a gente, mas alguém que está próximo, né? Então, olha, eu já me localizei, eu estou aqui, tá mais para minha esquerda, tá mais para minha direita, tá atrás de mim. Isso. Então eu me localizo, que além de mim eu tenho a empatia de estar cuidando também quem está próximo de mim. Então são cuidados que a gente tem que ter justamente para que evite, né, um transtorno maior, né, nessas festas, né? Porque o carnaval é alegria, o carnaval é festa, né? Só que a gente precisa tomar alguns cuidados para que essa festa acabe em 4 dias, para que ela não acabe assim, né? Em 4 dias acabar em 2, né? Então, a gente precisa ter essa... Ou evoluir para 9 meses. Exatamente. Evoluir para 9 meses. Então a gente acaba tendo que ter um pouco mais de responsabilidade por conta disso. E entender que a responsabilidade, que a gente pensa que é só com a gente, mas aquilo que a gente faz com a gente acaba refletindo em quem está junto. Exato. Né? Às vezes a família está em casa preocupada, ou quem está com você acaba se preocupando também. Então não é só a gente, né? Então o profissional de saúde que vai se divertir, ele também tem que se preocupar, né, com a sua própria saúde, né, com quem está perto também, né, ter essa empatia também com os outros, né? Exato. Ah, mas eu tô curtindo carnaval, não vou atender emergência aqui não, né? Mas, né? Vocês acham que falta um pouco de autoconhecimento pra gente identificar até onde você consegue beber? Porque uma coisa que a gente vê muito também, né? A pessoa não consegue identificar o limite que ela pode chegar. Qual que é o conselho que vocês... Na verdade, assim, no carnaval a gente fica por muitos dias, as pessoas acabam ficando expostas, né? A várias coisas, como a gente falou, insolação, álcool e tudo mais, né? Então, assim, o interessante seria que a gente toma uma cerveja, mas tomar uma água, se hidratar, ou comer alguma coisa antes, né? Ou durante lá você tá se divertindo, né? Comer um doce, comer alguma coisa, sempre tem alguma coisa vendendo ali, né? E também tomar cuidado com essas coisas, porque a intoxicação alimentar nessa época também é muito comum, né? Então a gente fala assim, ó, no carnaval a gente bebe bebida duvidosa e come comida duvidosa. Geralmente é verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então antes de sair de casa, come alguma coisa, né? Porque a gente sabe que é um grande problema, de beber de barriga vazia já é um problema muito grande, né? E assim, o problema do autoconhecimento é esse, você tem que ver, tô começando a ficar meio alegre, vou comer alguma coisa, vou justamente beber água, beber, como eu falei, concentrado de eletrólitos, justamente para não ter esse problema maior. E é muito pessoal o limite de cada um, né? É muito pessoal, a pessoa acaba se conhecendo, né? Exato. Mas a questão da alimentação e da hidratação melhora bastante a sua condição física. Exato. Né? Ajuda bastante a você aguentar um pouco mais o carnaval todo. Exato. Né? Mas tem que procurar uma alimentação máximo saudável possível também. Né? Porque aí agora a gente vai entrar nas infecções intestinais, infecções alimentares, que também tem bastante aí. Exato, né? No carnaval a gente vê bastante, né? Na verdade, essas festas muito grandes a gente acaba encontrando, né? A gente estava até conversando antes de começar o podcast sobre algumas pessoas que viajaram e aí vieram da praia com infecção intestinal, né? Então nessa época é muito comum, né? Porque primeiro que está muito calor, então às vezes a comida fica exposta ali de alguma forma e acaba adquirindo, tá na bancada ali, a gente sabe que aonde
tem gente, aonde tem bancada tem micro-organismo. Então, de alguma forma pode ter algum micro-organismo ali. Às vezes nem é a forma que foi manipulada ou foi realizada, mas de alguma forma pode ter algum micro-organismo ali que pode aí afetar e a pessoa acabar tendo uma infecção intestinal, né? Só que a gente sabe que tem infecções que são bem evidentes, né? E o paciente acaba piorando um pouco mais. Então, assim, tomar cuidado com o que vai comer, tomar cuidado com o que vai beber. Aquela parte do Covid que ficou para sempre, que é a higienização das mãos com álcool, né? Então, se você tá com uma bolsa, alguma coisa, coloca um alquinho ali, né? Passa na mão antes, né? Isso daí eu vejo que hoje é muito comum das pessoas, né? A pessoa chegou em algum lugar, pega um álcool e passa na mão. Você percebeu isso? Né? Bastante. Então, assim, claro que ninguém vai usar máscara no carnaval, porque, né, não é mais uma recomendação, mas eu acho que o álcool, eu acho que ele é interessante, né? Então, se você tiver a oportunidade de lavar a mão ali um pouquinho, então acho que passar com o álcool é uma proteção maior, uma proteção aí, maior. Que a gente pode... Exato. E se você tiver na rua, né, tiver num bloquinho, você tá vendo algo ser processado, então dá uma olhadinha ali, né? Porque você vai, vou comer um cachorro quente, vou comer alguma coisa na rua, né? Então você tá vendo que está sendo processado, então, né? Então tenha uma certo tipo de atenção. E se adquirir a infecção intestinal, procure o serviço de saúde, porque você tem que se hidratar e se for uma infecção mesmo, aí vai ter que entrar com medicamentos aí. Que provavelmente o médico vai prescrever pra você. Só o chazinho da avó não vai dar. Só o chazinho da avó realmente às vezes não vai dar. Então aí vai ter que entrar com medicamento. Porque se for infecção mesmo e constatar uma infecção, aí é medicação. Aí é medicação. Então esses cuidados são essenciais para que a gente possa passar aí o carnaval bem e os profissionais de saúde nas unidades de saúde também possam passar bem e trabalhar com tranquilidade. Se você vai chegar numa unidade de saúde, vai estar super lotada a unidade de saúde, você vai ter mais um estresse ainda de esperar o seu atendimento, né, por conta do movimento que há nos locais, né? Algumas cidades do nosso estado são mais movimentadas nessa época. Exato. Né? Então a gente tem que se preparar mais aí. O profissional, quente, né? Exato. Então o profissional de saúde tem que se preparar para o que vai receber, né? E quem está curtindo aí o carnaval se cuidar para que não precise usar uma unidade de saúde, né? E é o primeiro carnaval pós-pandemia. E então, a gente tá se segurando, né? A gente está se segurando aí nesse carnaval. A gente sabe que o pessoal tá assim, angustiado para que chegue o carnaval, né? Eu adoro carnaval. Eu adoro, acho muito legal o carnaval, né? Então, mas a gente tem que saber se conhecer, né? A gente tem que saber os nossos limites e respeitar. Exatamente. E o choque anafilático, porque o pessoal descobre que tem alergia a crustáceos agora, né? Vai pra praia. Como que a gente lida? Meu filho comeu ou ele não comeu? Porque a gente sabe que o pessoal frita no óleo, né? Assim, o choque anafilático ele pode acontecer com qualquer substância que entre em contato com o seu corpo, né? Então, assim, você desconhece algum tipo de substância que você encostou, porque ontem eu recebi um paciente exatamente assim. Ele trabalha no serviço de coleta de lixo e ele encostou em alguma coisa e ele chegou com um rush cutâneo, vermelhidão, e já não estava conseguindo falar direito, então rapidamente a gente tem que entrar com medidas, né? O choque anafilático ele é desse jeito. Ele é principalmente em jovem, que tem as células, né, da imunidade muito aflorada, se ele entrar em contato com alguma coisa que ele é alérgico, e na hora ele vai começar a ter sinais. Né, ter sinais de falta de ar, vai ter que ficar vermelho, o corpo vai ter uma vermelhidão que a gente chama de rush cutâneo, né? Ele pode ter rebaixamento de nível de consciência, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E infelizmente a gente acaba confundindo isso também por conta pode dar uma confundida por conta da ingesta alcoólica, né? Então assim, choque anafilático, a pessoa descobriu que tem algum tipo de alergia e começou a apresentar
Qualquer sinal de anafilaxia, que é o que eu falei, rush cutâneo, falta de ar, taquicardia, vai ter palpitação, né? E aumento da respiração e essa vermelhidão no próprio organismo, no próprio corpo, então procurar o serviço de saúde imediatamente, porque não tem o que fazer. E é só imediatamente, né? se tiver um serviço de saúde lá que tá com o seu stand lá, aguardando as pessoas lá para tomar medicação ou alguma coisa assim, leve para lá imediatamente. E se você não tiver um serviço no local onde a pessoa está, é ligar para o SAMU para poder buscar, porque não tem jeito. Isso não tem. E não tem como a gente saber. Exatamente. Né? Já, se a pessoa não sabe que ela é alérgica a alguma coisa e ela comeu camarão, tá na praia, comeu camarão, alguma coisa assim, e aí ela começou a apresentar esse tipo de reação, não tem jeito, tem que ir imediatamente. É o serviço de saúde. Não tem uma prevenção, porque você só vai saber que você tem essa reação alérgica a hora que você for exposto àquela substância. Mas a queimadura por caipirinha na praia, a gente consegue. Verdade. O limão. O limão na verdade não só na praia, em qualquer lugar que tenha sol, né? Hoje, porque muito comum as pessoas tomarem, vou tomar uma caipirinha no carnaval num bloquinho na rua, né? Então, o limão, a gente sabe que ele é altamente... ele queima mesmo a pele, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, se você teve contato com limão, imediatamente lave suas mãos, lave os seus braços, porque você pode ter uma queimadura. Né? E a queimadura a gente sabe, né? Que quanto maior, pior fica, né? Ela nem é tão... A profundidade nem é uma questão... no caso do limão, não é uma questão a falar, mas... Na extensão, se ele pegou uma grande parte, se você encostou uma grande parte no corpo, isso aí pode ser um problema, tá? Então, a queimadura, a gente tem que tomar cuidado. Limão, água e sabão, porque é muito oleoso o sumo que o limão solta, né? Quando você espreme, ou quando você aperta o limão e passa no corpo, onde você passar e você ficar exposto ao sol, vai queimar. É a substância do limão que queima, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E água e sabão, né? Porque só a água, você tem que ter sabão porque é oleoso, né? Exato, tem que ter o sabão. Sabão, detergente, não dá pra esquecer, mesmo que seja já a terceira, caipirinha. Tem que lembrar de lavar a mão lá na terceira, quarta caipirinha, tem que lembrar. Né? Porque realmente fazem, às vezes, queimaduras graves que depois fica cicatrizes, né? Então é comum na praia ou no rio. Às vezes em casa mesmo você vai temperar um vinagrete, né? Coloca lá o limão e sai no seu pátio, vai ficar na sacada, se expor ao sol em qualquer lugar, né? A gente fala que é perigo que, né? O pessoal acaba acostumando mais. Você vai temperar uma comida, você vai temperar um peixe no seu dia a dia e você apertou o limão e não lavou a mão adequadamente, pode levar queimadura, né? Então isso é no nosso dia a dia também, né? Pode acontecer. Mais alguma pergunta? Não? Já estamos aí com 40 minutos praticamente, passa muito rápido. A gente que tá desse lado passa muito rápido, né? Então a gente vai encerrar. Alguma dica aí, alguma para nós finalizarmos aí? Falar pro pessoal tomar cuidado, né? Tanto na parte clínica quanto na parte de trauma, né? Então a gente precisa ficar atento durante o carnaval, justamente para, como eu falei, para a festa não acabar mais cedo do que deveria, né? Então, eu desejar um bom carnaval a todos e a todas, né? Curtam com bastante responsabilidade, com bastante cuidado e festem bastante, que esse carnaval pós-pandêmico aí promete. Obrigada pela participação de todos, aproveitem bastante o seu carnaval aí. E a gente vai, nosso próximo podcast vai ser dia 27, né? A gente vai estar com o psicólogo Eliezer falando sobre alcoolismo e drogas, né? A gente vai ter um dia aí de combate ao alcoolismo e drogas, então o nosso assunto ao próximo vai ser esse. Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.